Eu, em uma segunda-feira, quando nós estávamos aqui em um culto de doutrina, eu falei a respeito do perdão também. Discorri um pouco acerca do perdão. Por que devemos perdoar? Hoje vamos falar também do perdão, mas com um tema um pouco diferente. Perdoa-me. Porque esse é o pedido de um ser humano que erra. Ele faz o quê? Pede para que alguém lhe perdoe. Todos nós cometemos erros. Todos nós somos carentes de perdão. Não é isso? Todos nós temos a tendência de falhar em alguma coisa. E sabendo disso, nós também reconhecemos que somos carentes de perdão. Esse é um tema bastante relevante para os nossos dias, se tratando de perdão, porque vivemos em uma sociedade onde é ensinado-nos que devemos revidar ou pagar na mesma moeda. Se uma vez fomos feridos, temos a tendência também de ferir. Por quê? Porque a cultura em que nós estamos inseridos nos incentiva a praticar isso. Vivemos em uma sociedade onde, se você apanhou, você tem que bater. Porque se você não revidar, você é um covarde. Você não passa de um trouxa. Mas quando nós temos um entendimento bíblico, quando nós adquirimos um entendimento cristão, percebemos que as coisas não são bem assim. Uma vez que fomos feridos, Jesus nos ensina a não ferir, mas orar por aquele que nos feriu e perdoar aquele que nos machucou. Jesus, ele discorrendo acerca do Antigo Testamento, onde a Bíblia diz que acerca dos inimigos que devem ser punidos, Jesus disse: orai pelaqueles que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos e não maldizeis. É o conselho de Jesus, é a orientação de Jesus para o seu povo. Se o mundo diz que você tem que revidar o seu inimigo e pagar na mesma moeda, Jesus olha para você e diz: ore por ele e ame a ele. É totalmente diferente do que estamos acostumados a ouvir. Mas essas são as palavras e o conselho do nosso Jesus para nós. Perdoar, orar por aqueles que nos perseguem. É difícil, e eu costumo falar que é um grande desafio para nós. Eu acredito que Jesus, quando ele narrou a respeito disso, ele estava nos convidando a participar de um desafio, porque perdoar quem nos feriu é difícil. É um grande desafio, é algo que devemos superar. E Jesus disse que se a nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, jamais poderemos entrar no reino dos céus. Imagine aí, se a nossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus da época eram hipócritas. Não generalizando, mas a maioria eram hipócritas. Diziam, mas não cumpriam. E Jesus convida a gente não somente a falar, mas também cumprir aquilo que falamos. Perdoa-me. Esse é o desejo de todo aquele que acabou tropeçando, errando. Receber perdão. E quem não gosta de receber o perdão? Eu gosto de receber perdão. Hoje eu já pedi perdão
a minha esposa, causa de coisas que ocorrem entre a gente, e acabamos falhando. Temos que ser humildes e reconhecer que erramos. Temos que ter humildade para pedir perdão e também ter a humildade para perdoar quem nos ofendeu. Eu sei que é um desafio. É possível que nosso meio tenha, não sei, corações feridos, não sei, mas é possível que tenha pessoas magoadas, chateadas com alguém por coisas que aconteceu, alguém lhe machucou, alguém liberou palavras de ofensa. Mas já que nós estamos em Cristo, Cristo nos ensina a perdoar. A perdoar. É um grande desafio, mas Cristo nos ensina o caminho para vivermos em paz, para termos um coração sarado e para contemplar a face dele assim como ele é. É um desafio, não é? É um desafio. Já que esse é o desafio, você deve abraçá-lo, fazer de tudo para vencer esse desafio e não ser derrotado nesse desafio, porque a proposta de Jesus a lançar esse desafio não é que você perca, mas é que você ganhe. Parece que é um paradoxo, porque para muitos, se você pede perdão, dona Vera, é como se você estivesse cedendo ou fracassando. Se você vai até alguém e pede perdão, para aqueles que estão à sua volta, você está sendo covarde, você está sendo besta, mas não é. O grande vitorioso é aquele que tem a capacidade de reconhecer os seus erros. Quem é o grande vitorioso? É aquele que tem humildade e a capacidade de reconhecer que errou, que pecou, e humildemente vai até aquele que foi ofendido e pede perdão. Há dois tópicos aqui, acerca do que foi ofendido e daquele que ofendeu. E nós precisamos entender isso, porque isso é algo profundo, porque a sociedade tenta inserir na nossa mente que nós não precisamos pedir perdão ou liberar perdão para aquele que nos ofendeu. Já que ele nos ofendeu, é ele que vem até nós. Não é isso que a sociedade nos ensina? Já que foi ele que me ofendeu, ele que vem até mim. Mas não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Não é isso que aprendemos com Jesus. O que aprendemos com Cristo é totalmente diferente do que é apregoado pela sociedade, por essa cultura que caminha a passos largos para a perdição. O que é que Jesus nos ensina no Pai Nosso? Jesus nos ensina a pedir perdão a Deus. Só que há algo interessante. No momento em que você pede perdão a Deus, você pede perdão a Deus baseado agora no perdão que você liberou. Entendeu? Diga amém. Não entendeu? Diga amém também. Não entendeu? Eu vou explicar. Para a gente não correr o risco de fazer uma má interpretação. Porque uma vez que você está em Cristo, você foi perdoado por Ele. Jesus te perdoou. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, nos perdoa, nos purifica de todo pecado e nos perdoa. Através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, recebemos perdão de Deus. Logo, se recebemos o perdão de Deus, o que é que devemos fazer? Liberar perdão baseado no perdão que recebemos. Já que você foi perdoado,
Jesus agora te convida